Eu queria, antes de ministrar a palavra, apenas dizer da minha alegria de termos, paralelamente à nossa celebração aqui, um culto na língua inglesa. Nós temos orado e gratos a Deus por esses cerca de 30, 40 irmãos que se reúnem durante o mesmo período para estrategicamente alcançar pessoas que dominam o inglês ou que estejam em transição, talvez por causa de trabalho, pela nossa cidade. Então, eu queria que você nos ajudasse divulgando isso no seu raio de convivência, sobre essa celebração que nós temos paralela à nossa aqui, em que irmãos também celebram a Deus, os avisos são em inglês, os louvores são em inglês, mas ela não é especificamente para treinar o seu inglês, é uma estratégia evangelística para alcançarmos pessoas para Jesus Cristo. Então, nos ajude a divulgar isso. E lembre-se de, enquanto você está aqui, interceder pelos irmãos que estão lá, para que também eles recebam da parte do Senhor a sua graça. Minha outra ênfase é num desejo de que você nos ajude a realizar a Escola Bíblica de Férias em julho. Vai estar no balcão uma lista com salsicha, refrigerante, pão, de forma que aquele que não tem tanto recurso também possa, com alegria, dizer: eu tive o privilégio de fazer acontecer um evento que alcance mais de 300 crianças. Ano passado, nós alcançamos 200 crianças. Esse ano nós pretendemos alcançar 300, é isso, Neuzinha? Então, vai estar no balcão, logo na saída, eu quero dar 1 quilo de salsicha para o cachorro-quente das crianças. Faça isso, nos ajude a realizar esse evento. Eu estive numa conferência em que Deus ministrou muito ao meu coração, e eu louvo muito a Deus pela forma fiel com que Ele se revela a cada um de nós. Deus ama você, Deus ama mais do que você é capaz de imaginar, e Ele atraiu você para esta noite. Para mim, estar aqui não tem a ver apenas com a nossa disposição, para mim tem a ver com um Deus que nos atrai para si. Jesus, Ele com certeza está desde amanhã preparando o teu coração para esta noite, para Ele falar com você. Talvez Ele esteja falando desde o café, desde o momento que você acordou, falou na hora do almoço, e agora Ele vai entregar a você a sua palavra, que vai dirigir a tua vida nos próximos dias. Então eu estou muito feliz que isso ocorra no teu coração. E o meu desejo em oração é que haja conversões a Cristo nessa noite, que o nosso coração se renda absolutamente para Ele, que a gente não tenha nada que seja nosso, como disse o pastor Samuel, que tudo seja dEle, que tudo venha a ser colocado em suas mãos, que, como disse o pastor Kelner, as feridas sejam curadas, haja a liberação de perdão nessa noite para alguém que nos feriu, haja uma renovação de esperança no coração do desesperado. É o desejo do meu coração para você nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu estou na Bíblia que temos adotado aqui para nossa leitura congregacional, eu estou na página 846. E eu vou ler o verso 10 e os irmãos lerão o verso 11 e assim, simultaneamente, até o versículo de número 17. Lucas 13, a partir do versículo de número 10. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Porém, o dirigente da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus a havia curado no dia de sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse para a multidão. Esses são os dias para vir em busca de cura, e não no sábado.
E está errado que eu liberte esta mulher judia de 18 anos que ficou presa por Satanás só porque hoje é sábado? Amém. Orem comigo. Pai, nós sentimos a presença do Teu Espírito entre nós. E nós só temos um pedido a Te fazer, que Ele nos guie à verdade. A verdade dessa história tão maravilhosa, Pai. Que Teu Espírito nos quebrante. Que Teu Espírito, ó Deus, conceda a cada pessoa neste lugar uma experiência de poder ouvir a Tua voz nesta noite. Pai, nos entregamos agora em Tuas mãos. Ilumina nossa mente e coração. Pai, usa a minha vida como instrumento para, ó Deus, edificar, para, Deus, encher o coração de alegria de cada pessoa neste lugar, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um estudo feito por uma consultoria norte-americana chamada Barna Group. Eles são muito famosos em prestar consultorias para grandes empresas e para também igrejas de grande porte nos Estados Unidos. Uma igreja se interessou pela seguinte pergunta: o que as pessoas buscam em uma igreja? É evidente que essa pesquisa ela visava atingir não cristãos, pessoas que ainda não frequentavam uma igreja evangélica. Então, Barna Group atingiu cerca de 10 mil pessoas, entrevistando e fazendo exatamente essa pergunta: quais são as suas expectativas ao procurar uma igreja? O que você gostaria de encontrar em uma igreja? E então o que se esperava era que as respostas viessem do tipo: eu gostaria de um ambiente onde houvesse ar-condicionado. Eu gostaria de um ambiente onde meus filhos pudessem ser bem educados na Bíblia. O que se esperava é que as pessoas respondessem: eu tenho uma expectativa de, quando vou a uma igreja, encontrar um louvor maravilhoso, que toque o meu coração. E, na verdade, a igreja que contratou a empresa de consultoria ficou admirada com essa resposta. Eles queriam tão somente um ambiente em que fossem acolhidas com amor e respeito. Tudo o que as pessoas desejam ao olharem para nós é encontrarem um lugar onde elas sejam amadas. Aprendi nesse final de semana, na quinta, sexta e sábado, ouvindo muito sobre o amor. Contra o amor não há argumentos, foi dito isso. O amor de Cristo, ele expressa o amor do Pai. E ouvindo essas coisas, meu coração se encheu de muita alegria, de que a IBAGE, ela tem estado no caminho certo, de professar a sua essência em nos tornarmos um lugar de esperança, em que pessoas que passem por aquelas portas, além de serem bem recebidas, acolhidas e abraçadas, elas sejam amadas e respeitadas. Daí então é que eu comecei a pensar, se Jesus, por exemplo, ele entrasse nesta igreja, o que Jesus teria de expectativa? Se aquela igreja norte-americana tinha uma expectativa de reconhecer no meio de 10 pessoas entrevistadas uma resposta, talvez essa resposta mudou o conceito que elas buscavam para a definição de métodos, de programas e assim por diante. Fiquei pensando, se Jesus entrasse por aquelas portas, se os pés de Jesus, como os desta figura, fossem percebidos entrando por esta igreja, e ele se assentasse entre nós, o que o coração dele buscaria encontrar? O que ele gostaria de ter visto e ouvido entre nós? Fiquei pensando que talvez entender as expectativas de Jesus sejam importantes para mudarmos o nosso conceito de expectativas. E não só isso.
de me tornar, ao final deste estudo de hoje, a resposta a pessoas que querem buscar exatamente amor e respeito, um acolhimento, um abraço. Eu escrevi um texto essa semana que representou o fruto de uma reflexão minha. Eu esperei por abraços que não vieram. Esperei por uma ligação que não foi dada. Esperei por um encorajamento que não me foi feito. E por um perdão que não me foi oferecido. Ao invés de enjaular o meu coração no rancor por não ter recebido essas coisas, eu decidi me concentrar nos abraços que eu já recebi. A me lembrar das ligações que já me foram feitas. A me lembrar dos encorajamentos que foram feitos na minha direção. Me lembrar dos perdões que me foram oferecidos. E ao pensar nisso, me alegrei, o meu coração abandonou o rancor, mas me levou a uma outra reflexão. Que existem abraços que eu também não dei. Que existem encorajamentos que eu não fiz chegar até alguém triste. Que eu não liguei para muitas pessoas e que existe perdão que eu não ofereci. Quando nós começamos a reavaliar a nossa vida, Deus nos faz compreender que nós não apenas temos uma resposta para o problema que nós entendemos, mas que nos tornamos a solução para ele. E é isso, sobre amor, sobre respeito, sobre abraço, sobre expectativas, que eu quero falar com você nesta noite. Quais são as expectativas de Jesus para mim e para você? Hoje pela manhã, em nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, se você não vem, está perdendo, porque é o recurso que a igreja disponibiliza para você ser edificado. É o único recurso hoje, além dos pequenos grupos, para você dialogar, expor suas dúvidas e crescer então no conhecimento da Bíblia. Então eu convido você a todo domingo de 10 às 11h30 estar conosco em nossa Escola Bíblica Discipuladora. Eu falava sobre um Deus que tem expectativas para com o ser humano. Se engana você que a Bíblia, ela apresente uma relação estática com Deus, uma relação totalmente não dinâmica. É mentira isso. Nosso Deus olha para você e Ele tem expectativas para você nessa semana. Ele tem expectativas para você na empresa que você trabalha. Expectativas em relação ao teu casamento, expectativas em relação a como você vai cuidar dos seus filhos, das suas finanças, e assim por diante. E essa é a beleza da relação com Deus que Ele nos possibilita em seu Filho Jesus. Por meio de Jesus, eu e você podemos alcançar uma relação pessoal com o Criador do Universo. Por isso esse texto ele é tão importante para mim. Esse texto vai revelar 5 expectativas que Jesus foi satisfeito, ou pelo menos que foi confrontado por um ambiente em que ele gostaria de encontrar amor, respeito, carinho, abraço, dignidade. E à medida que eu for ministrando ao teu coração, se você se identificar com uma expectativa que Jesus tenha e que você não supre, ore como eu. Quando eu passei os meus olhos sobre esse texto, e eu li pelo menos umas 5 vezes esse texto dessa semana, para estudá-lo, já ministrei este estudo, à medida em que eu descobria uma expectativa, eu fazia uma oração. Portanto, no texto fiz 5 orações, cada uma delas dizendo: Senhor, encontre isso em mim, encontre e supra essa expectativa em minha vida. Faça isso, porque como eu orei, Deus está neste lugar. E a medida da sua disposição será a medida da sua ação na tua vida e na tua história. A primeira expectativa está logo no primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 13, no versículo 10. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga. Jesus tem uma expectativa de que haja disposição para aprender. E esse é um grande dilema da nossa sociedade hoje. Todos nós nos achamos conhecedores das várias ciências. Nós
detemos o conhecimento de várias matérias. Nós temos o Google para nos ajudar. Quem de nós, ao descobrir um diagnóstico médico com aquele nome todo comprido, não se assentou diante do computador e digitou o diagnóstico médico para tentar saber o que o Google diria a respeito daquilo? Quem de nós já não fez isso? E às vezes nós dizemos, olha, já sei qual é a minha doença, doutor. Quem de nós já não pesquisou a história e disse numa roda de bate-papo como quem domina a história apenas com 1% dela transmitido porque conheceu na internet? Então, às vezes nós nos relacionamos com Deus como quem sabe das coisas. E esse é um erro fatal na relação com Deus. Porque Deus espera que nós sejamos eternos aprendizes. Que em momento nenhum da jornada a gente olhe para Ele e diz, Senhor, obrigado, agora eu toco a minha vida por mim mesmo. Não, de Gênesis a Apocalipse é sempre dependa, precise, como nós cantamos hoje. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Quando Jesus entrou na sinagoga, Ele começou a ensinar. Eu fiquei pensando com os meus botões essa semana, ser ministrado por Jesus de Nazaré. Fiquei pensando em que muitas vezes Jesus ele utiliza alguém do meu raio de convivência para me ensinar algo. E talvez eu não esteja com disposição para aprender. Talvez eu esteja com o coração pronto para debater, para discutir, para argumentar, ao invés de abrir o coração e receber tudo o que Ele tem para mim. Talvez, há 2000 anos atrás, quando Ele entrou nessa sinagoga, 99% das pessoas que estavam sentadas não sabiam que estavam diante de Deus. Romanos 11 diz que todo conhecimento e toda sabedoria perfeita reside em Jesus, reside em Deus. Eles não sabiam que estavam diante daquele que poderia responder a todas as indagações da sua alma. Talvez muitos estavam com os seus celulares, viajando. Talvez muitos se dispersaram no movimento das pessoas que entravam e saíam para o banheiro. Talvez muitos ignoraram estar diante do Criador do universo e não valorizaram o que partia da boca do Altíssimo. Talvez como nós fazemos hoje, como fazemos no dia a dia, como trancamos o nosso coração e fechamos nossos ouvidos para não ouvi-lo. E desprezamos seus ensinos, desprezamos seus sinais, desprezamos que talvez Ele use alguém para chamar a nossa atenção de um curso que estejamos tomando e que seja destruidor para a nossa vida, nossa família. A expectativa de Jesus é que Ele tenha um estudo preparado, um ensino para ser entregue a uma comunidade. E Ele gostaria que pessoas aprendessem com Ele. Ele gostaria que houvesse atenção, temor e disposição para aprender. É de Moisés, um dos versículos que nós sabemos de cor, mas que nós não atentamos para a seriedade da entrega deste princípio. Salmo 90, versículo 2, Moisés, por volta dos seus 100, 110 anos, ele vai fazer uma oração a Deus. É o único salmo que Moisés escreveu, o de número 90. E ele diz no versículo 12, ensina-me. Ensina-me. Ele começa assim, a sua oração no Salmo 90, versículo 12. Ele diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. 110 anos. Teve experiências que nenhum de nós chegará perto em toda a existência humana. Não chegaremos perto de 1% das experiências que aquele homem teve com Deus. Mas sabe o que ele tem? Ele tem um coração disposto a aprender. Moisés é declarado na Bíblia como o homem mais manso da terra. E vocês sabem o que significa na língua grega a palavra manso? É coração disposto a aprender. Por isso que quando se pega um cavalo selvagem, vai se amansar esse cavalo, vai torná-lo manso. Por quê? Vai ensiná-lo. Que tenhamos um coração como o de Moisés, para dizer para Deus, Deus me ensina essa semana a ter paciência com a minha família. Senhor, ensina-me a respeitar mais o meu marido. Senhor, ensina-me a esperar pela Tua resposta, pelo Teu tempo. Senhor, ensina-me a amar mais o próximo. Que a Bíblia seja mais do que admirada ou debatida, que ela se torne a nossa expressão de vida.
Segunda expectativa de Jesus, ao entrar naquela sinagoga, era encontrar uma percepção dos feridos entre os membros da sinagoga, entre os membros daquela comunidade. Ele vê uma mulher, versículo 11, se você tiver algum tipo de marca-página ou uma caneta, grife exatamente o viu, o verbo que nos ilustra a utilização dos olhos divinos. Jesus pôs os olhos sobre uma mulher ferida na alma, ferida fisicamente, escravizada. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Quantas vezes nós nos entramos nessa noite e não conseguimos perceber os feridos entre nós? Quantas vezes a gente vem, recebe e vai embora sem repartir? Às vezes nós passamos por pessoas e nem bom dia, e nem boa noite, e nem uma boa semana somos capazes de entregar. Às vezes eu participo de conferências e comento com as pessoas que participam comigo, eu não aguento essa falta de educação, de simplesmente olhar para alguém que vai cruzar o teu caminho, alguém que está perto de você e não dizer pelo menos boa noite, não dizer pelo menos, olha, Deus abençoe sua vida. Isso é o mínimo que Jesus espera de cada um de nós. Se não conseguimos, irmãos, compartilhar o desejo de uma boa semana, o que dirá enxergar o ferido na sua alma? E é tudo o que Jesus espera. Jesus espera que você amanhã, quando entrar no seu ambiente de trabalho, você enxergue o seu amigo, que você já conhece de cor e salteado, com um coração aflito, que você enxergue nos olhos da secretária, nos olhos do gerente, nos olhos do supervisor, a dor que se esconde atrás de um bom dia, de uma resposta automática ao teu bom dia, ao teu cumprimento. Que você seja capaz de, com olhos sensíveis, perceber a dor da alma da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, primos, tios, avós, do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, de trás, da frente. Que haja percepção. Nunca em todos os meus 47 anos, percebi uma sociedade em que somos tão indiferentes. Não tenho todas as respostas e não tenho todas as informações, e vocês nunca me viram pela internet defendendo A ou B, partido C ou D. Eu não entro nesse tipo de discussão. Eu nem defendo time nenhum, porque eu tento evitar ao máximo qualquer tipo de embate, porque não domino muitas áreas. Mas ao ouvir sobre a menina do Rio de Janeiro, me pus a pensar. Existem muitas informações que não nos chegaram, mas de fato ela é uma ferida. Por tudo o que houve, não sabemos o contexto. Alguns dizem que não foi como a televisão transmitiu, mas é uma ferida na alma. E às vezes nós ouvimos isso, e nós assistimos isso, e tocamos a nossa vida sem nos imaginarmos com a potencialidade de, segundo Tiago capítulo 5, intercedermos, orarmos. Pedimos, Deus, não temos todas as informações. Não sabemos as implicações desse estupro por meio de 30 pessoas. Mas Deus, visita o coração dessa menina. É mãe, desde os 12 anos. Abençoa, Pai. Toma ela em teus braços. Sermos capazes de perceber. Não deixe o seu coração ficar frio. Não deixe o seu coração ficar indiferente. Por tantas vezes eu tenho que pegar um martelo e um ponteiro e tentar quebrar o meu coração, porque ele vive cheio de casca. Eu paro num trânsito e eu já olho para o malabarista que está ali tentando ganhar algum dinheiro e eu arrisco com preconceito dizer, vai trabalhar. Eu não sei a história dele. Talvez eu não faria aquilo desempregado. Então vamos tentar perceber os feridos, é o que Jesus está tentando nos ensinar nessa história. Tenha um olhar para definir, para decifrar o coração de um ferido. Aquela mulher está entre os que ouvem o ensino do Messias. E Jesus a viu. Sabiam que Jesus está vendo você agora? Jesus olha para cada um de vocês. Por muitas vezes eu me assentei em bancos como você. Eu fui criado na igreja. Não conheço outro ambiente. Nunca me afastei da igreja. Por longos 47 anos, aos domingos, o que eu conheço é a igreja. Por tanto tempo eu estive sentado como vocês estão aí.
sem tentar perceber que Jesus olha para a minha vida com o desejo de que eu perceba a dor do outro, de que eu veja alguém que está chorando, e ao invés de imaginar isso é com ela, tentar chegar, me aproximar dela e dizer: irmã, não sei o que se passa no teu coração, e não espero que você me conte se não quiser, mas eu só queria orar. Qual é o nome da irmã? E ela me dizer o nome dela, eu dizer: Senhor, abençoe essa irmã essa semana, em nome de Jesus, amém. Isso só isso, simples, mas de uma capacidade enorme de arrancar alguém da sua dor, de alguém poder voltar para casa e se lembrar: alguém intercedeu por mim, como o pastor Samuel, como eu já disse pela manhã, alguém que tem um coração voluntário, como dessa família que nos hospedou. Jesus viu, e Ele espera que a gente veja. Ele quer que a gente veja com os olhos dele. Talvez a sua oração, como a minha, para essa expectativa seja: Senhor, quero ter os teus olhos. Não tenho os teus olhos, Senhor. Eu quero ter o teu jeito de enxergar o outro, na sua dor, na sua aflição. A indiferença é normal para a sociedade, mas inadmissível para a igreja. Esse é o conceito cristão, verdadeiramente cristão. Isso deveria mexer tanto com você, que eu queria que você criasse hábitos, novos costumes. Vamos encher este lugar de gentileza, irmãos. Vamos encher este lugar e a nossa realidade de amor. Não deixe ir embora. Não pegue o seu carro ao lado de uma outra pessoa que está também entrando no seu automóvel, sem você dizer a ele: irmão, boa semana. Arrisque enxergar. Seja abençoador. Nós não temos, de maneira alguma, nós não temos a bênção em nossas mãos. Somos canais da bênção que Deus faz fluir na nossa vida. Então abençoe. Enquanto você for embora, você não conhece talvez 50% da igreja, então é o momento de você conhecer. Pastor Samuel nos tem convidado para o dia 4, para estarmos aqui, mesmo sem conhecermos casais, que irão buscar a aprovação de Deus para os seus casamentos, mesmo para os que já vivem há muito tempo juntos. Eu vou estar aqui, eu vou dizer a esses casais: olha, que passo importante que você deu. Nós precisamos perceber os feridos. Essa é uma expectativa de Jesus Cristo. A terceira está no versículo de número 12. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Mulher, você está curada da sua doença. Eu, Kiko e Samuel participamos de uma palestra com um palestrante chamado David Gibbons. Espero que eu tenha pronunciado certo o nome dele. Que de inglês eu também não manjo nada. É de book on the table. Mas esse homem impactou tanto o meu coração. Ele queria que a sua palestra fosse dirigida a partir das expectativas dos participantes. Então ele começava dizendo: por onde nós começaremos? Quem aqui tem um assunto? E uma pessoa levantou um assunto, ele definiu o assunto em 15, 20 minutos, se voltou de novo para o auditório e disse: há mais alguém que tem algum tipo de expectativa? Uma pessoa levantou a mão e disse: eu queria amar como você ama, Deus, eu não consigo. E aí todos nós que estávamos ali concentrados em anotar algumas coisas que novamente viriam de informação rica da parte do palestrante, nós erguemos nossos olhos e nos concentramos naquela pessoa que abria o seu coração. E David disse: explica um pouquinho mais. Ele disse: eu sou evangélico, eu vou à igreja, eu vejo todos vocês falando do amor que tem por Deus, mas eu não consigo ter. Eu canto, mas eu não tenho esse mesmo amor. O meu coração, como vocês dizem, não arde por Ele. Eu não consigo percebê-lo. E David disse, pegando uma cadeira e se assentando diante dele: eu vou ministrar o teu coração. E o que nós passamos a ver nos próximos minutos foi um derramar de Deus incrível. Eu não me aguentei, e vocês sabem que eu sou muito chorão. Se eu não me aguentar agora, eu choro de novo. Porque ao lado do Samuel e do Kiko estava a esposa dele, e ela não se continha de chorar. Quantas orações aquela mulher deve ter feito: Deus, se mostre ao meu marido, o coração duro do meu marido, Pai. E aquela mulher não se contém de chorar, porque ela viu que Deus agora foi na direção dele.
arrebatou o seu marido, e o que nós vimos foi lindo demais. E aí eu criei, porque na oração final, ele diz, olha, quando eu orava, quando eu fechava os meus olhos, eu via como que um pano azul, e não existe mais, existe uma luz. E eu falei, olha Deus, que graça o Senhor derramou nessa tarde, numa palestra. Crer. Jesus espera que eu e vocês tenhamos convicção para crer. O auditório não era muito grande, uma sinagoga não era como do tamanho aqui desse momento. Ela era pequena, talvez 40, 50 pessoas. Eu não sei porque eu pesquisei, mas não encontrei informações sobre essa sinagoga específica. Mas haviam pessoas ali, Jesus, ele vai curar aquela mulher. E você sabe, pelo que você leu, que nem todos creem. Quando Jesus vai encontrar Pedro numa praia e vai chamá-lo para ser seu seguidor, Pedro tinha pescado, tinha estado ao mar junto com os seus sócios, Tiago e João, por toda a madrugada. Ele volta de uma pescaria super frustrada, não tinha pego nada, recolhia as redes com angústia no coração. Jesus disse, Pedro, volte ao mar. Jesus desafiou toda a capacidade, a habilidade da pescaria de Pedro. Mas sabe o que Pedro fez? Senhor, sobre a tua palavra eu vou voltar. Nós precisamos ser assim. Jesus olhou para aquela mulher e disse, você está neste momento curado. Que a nossa vida não seja tão somente movida pela emoção, mas pelo crer. Porque a nossa fé é uma fé racional. Nós sabemos em quem temos crido. Nós estamos certos de que Ele é poderoso, diz Paulo em Filipenses. Nós sabemos que Ele é Senhor dos impossíveis. Nós só temos, irmãos, que exercer a nossa fé. Temos que crer. Nós temos que olhar para os feridos e crer que Deus vai curá-los. Nós temos que olhar para o nosso casamento em crise e crer que Deus vai restaurá-lo. Temos que crer. A sociedade, com o seu relativismo, tem destruído isso em nós. Nós temos que nos levantar nessa noite e atingir essa expectativa de Jesus de Nazaré. Senhor, Tu encontrarás em mim um coração disposto a crer. Por toda dificuldade, eu aceito nessa noite o desafio de tornar essa semana encharcada da minha fé. Em cada passo, em cada assunto, crer. Que a nossa fé seja operante e não uma ficção, e não um conto. Que nosso coração seja incendiado pela verdade do Evangelho, de que tudo é possível ao que crê. Quarta expectativa de Jesus de Nazaré ao entrar numa sinagoga que houvesse mais graça e menos legalismo. Aquela mulher é curada, ela é liberta de um espírito demoníaco que estava sobre ela por 18 anos. Não eram 18 dias, não eram 18 meses, eram 18 anos que aquela mulher, encurvada por uma presença demoníaca em sua vida, angustiava, visitava de sinagoga em sinagoga. Talvez hajam pessoas entre nós que já por anos, angustiadas, visitam igrejas pós-igrejas, já estiveram em várias denominações, como aquela mulher, angustiadas, escravizadas, na expectativa de que alguém lhes diga, Jesus de Nazaré pode curar você, Jesus de Nazaré pode arrancar você dessa depressão. Eu creio, irmãos, que esta é uma noite especial para cada um de nós. Eu e vocês teremos que nos levantar diante de Deus e assumir o desafio de expressarmos Jesus no nosso raio de convivência. Mas o que se levanta na sinagoga não são brados de alegria, não são brados de vitória, não há aplausos para Jesus. O que há é uma direção legalista. O dirigente da sinagoga pega o microfone e diz, olha, você não tinha outro dia da semana, Jesus, para curar essa mulher inconsequente, não poderia ter vindo numa segunda-feira, numa quarta-feira, porque vem no sábado para destruir a lei mosaica. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não somos movidos também por uma espécie de legalismo? Quantos de nós não diria a alguém, escuta, menos?
E eu fiquei pensando nessa frase. Fiquei pensando nesse conceito. Que as nossas discussões com as que houveram na sinagoga sejam porque amamos menos. Seja porque não só sábado Jesus, Jesus, que bom que fizeste sábado, mas não só sábado, fazes também amanhã em nós, entre nós, faz também na quarta, Pai. Jesus, volte na quinta, não só sábado, que as nossas discussões sejam porque amamos menos, não porque amamos muito, irmãos. Que discutamos não porque gastamos muito, mas porque estamos gastando pouco. Porque amamos pouco e não amamos muito. Que as nossas discussões sejam porque a gente não foi na direção de alguém como devíamos. E eu entendi que meu coração é muito legalista. Talvez o seu seja também. Eu disse para Jesus, Jesus, eu sou assim também. Talvez se eu estivesse nesse lugar, eu diria a Jesus, diria a ti, Senhor, por que não escolheu outro dia? E Jesus olha para ele e diz, vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês não amam de maneira alguma a lei, porque vocês desamarram o boi para que ele coma no sábado. Vocês fazem um esforço enorme de libertar o boi do estábulo e levá-lo até o pasto e depois recolhê-lo. Vocês fazem isso no dia do sábado. O fato é que vocês não têm graça. Vocês não amam. Vocês se dizem judeus, dizem que amam o Abba, dizem que amam o Pai, o Deus de Isaac e Jacó, mas é mentira, não amam coisa nenhuma. Se amassem, se alegrariam com o que eu fiz. Se amassem, diriam, Jesus, que coisa grande que o Senhor fez. Faz também na minha casa. Faz também, Senhor, amanhã. Faz na outra sinagoga. A expectativa de Jesus é que sejamos mais graciosos, menos legalistas. Não sei como você se movimenta semanalmente, mas eu me movimento muito numa educação muito legalista e rígida. Eu tenho aprendido com os meus filhos a ser mais gracioso. Ouvi da minha família que às vezes minhas primeiras palavras ao cruzarem a porta são, já fez, já tomou banho? Às vezes nem bom dia eu dou. Isso é legalismo. A graça diria, família que eu amo, estava com saudade de vocês, que bom que eu os vi, que bom que vamos nos assentar ao redor da mesa. Por coisas bem pequenas nós nos tornamos legalistas. A expectativa de Jesus é que você se mova em graça essa semana. E última expectativa, é de que haja adoração que honre. A gente cantou, recebe a glória, recebe a honra, todo domínio pertence a ti. A gente cantou isso. Esse é um cântico muito especial para mim. Sei que vocês cantaram com o coração. Mas no versículo de número 17, as palavras de Jesus envergonharam aqueles que são hipócritas e legalistas. Eles se envergonharam. Eles baixaram suas cabeças, tanto quanto as pedras que foram deixadas pelos acusadores da mulher em adultério. Agora, versículo 17, o povo se alegrou com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Alguns saíram sinagoga fora, adorando a Jesus e reconhecendo o que Ele fez. Sabe qual é a expectativa de Jesus? Que você seja grato, que você o honre. Muito mais do que você já recebeu por aquilo que Ele há de fazer. Muito mais do que aquilo pelo que Ele há de fazer segundo a sua fé, porque é pelo aquilo que Ele já te deu. Ser capaz de honrá-lo. Ser capaz de dizer, Senhor, obrigado. Obrigado. Na entrega de um currículo, de uma entrevista que não foi efetivada, Senhor, obrigado.
Na conta que é paga com suor e dificuldade, Senhor, obrigado. Pelo livramento de um acidente, Senhor, obrigado. Temos um coração que honre e reconheça suas ações simples, complexas, profundas no nosso dia a dia, na nossa realidade. Que a nossa adoração seja a expressão do nosso reconhecimento dos feitos de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa história. Quantos concordam comigo? Maravilhosas, irmãos. Nosso Deus é Deus de obras, é Deus que age, é Deus perfeito. Eu estava me lembrando da minha trajetória na IBAGE, e meu coração se encheu de gratidão a Deus, porque muitas vezes eu não paro para agradecer. Mas eu me lembro de quando éramos tão poucos. Me lembro de quando o Senhor ministrou ao nosso coração sobre a vinda para este lugar, os medos. Me lembro de quando Jesus nos entregou um terreno de quase R$1 milhão, comprado e pago, com uma luta e esforço, mas com fidelidade de cada membro. Eu me lembro. E eu dou tantas glórias a Ele. Que haja adoração no teu coração que honre a Deus. Que a nossa adoração seja uma expressão de reconhecimento. Que a gente saia dessa sinagoga, que a gente saia desse lugar, dizendo, Jesus, que coisas lindas tu fazes. Como o meu coração foi cheio da tua presença e da tua graça. Na quarta-feira houveram várias conversões, irmãos. E quando eu soube, porque eu estava dando aula para os juniores, eu glorifiquei a Jesus. Senhor, obrigado por essas vidas que se entregaram a Ti nessa quarta. Ó Deus, confirma no coração delas. Soube de famílias que se consagraram a Deus na última quarta. E aí eu orei dizendo, Senhor, obrigado pelos Teus feitos. Reconhecermos, irmãos, os feitos do Senhor. Porque são os feitos do Senhor que transformam o nosso coração em um coração grato. É o reconhecimento do que Ele faz que nos move em gratidão. Essas são as 5 expectativas de Jesus de Nazaré. Talvez aquele público da sinagoga, num número muito menor do que nós temos aqui hoje à noite, talvez aquele público, eles falaram sobre isso na semana. Lembra que foi no sábado? Talvez no almoço de domingo, quando eles comiam frango com macarrão e abriam uma Coca-Cola ou um refrigerante ou um suco. Eles conversavam sobre o que viram no sábado. Você viu? Sim, só de pensar no que ele fez com aquela mulher. A Maria eu já conheço há tanto tempo. Como pode agora ela andar erguida? Você lembra da Maria sempre olhando para o chão? Sim. Eu lembro dos meninos fazendo piadas com a Maria, que andava olhando sempre para o chão, porque é isso que Satanás faz. Ao invés de nós olharmos para o céu, ele nos coloca olhando para o chão, para nos envergonhar. Olha a Maria passou por mim essa madrugada, passou por mim no mercado, erguida, feliz, não mais encurvada, liberta. Isso quem fez foi Jesus de Nazaré. Que Jesus seja o nosso assunto de amanhã, da quarta, da quinta. Que Jesus se torne o nosso jeito de viver a vida, nossa expressão. Existem pessoas que têm expectativas para você, talvez você não atingirá, porque elas não nos ajudarão a atingir. Eu me lembro de um patrão que dizia, Marcos Davi, quero que você faça desse jeito. Eu disse, se você me ajudar eu conseguirei. Não, você tem que descobrir por si só como fazer. E lá ia o Marcos Davi e tentava de tudo. E vinha então o meu supervisor e diria, você fez 99, mas se esqueceu disso. Eu dizia, tá bom, na próxima vez eu vou tentar fazer o 100% que você espera. Mas eu sabia que o coração dele não era um coração para alcançar os 100. Então nunca eu atingiria a expectativa daquele meu supervisor. Aí eu conheci Jesus, ele diz, Marcos Davi, fala Senhor, eu tenho expectativas para você. Eu falei, de novo Senhor, o meu supervisor sempre teve expectativas que eu não atingi. Não, sou diferente dele. Mas como? Vou te ajudar a atingir as minhas expectativas. Vou te ajudar, vou te dar graça, vou te dar sabedoria, vou sensibilizar o teu coração, de forma que Marcos Davi, vai ser muito simples, você ser capaz de atingir o meu coração. Eu falei, Jesus, vamos embora,
Quando eu preparei esse sermão, minha oração final foi: Senhor, eu sei que com as minhas próprias forças não conseguirei fazer isso, mas sei, como disse o pastor Kelner, que Tu estarás comigo e me ajudará. Essa é a nossa oração final dessa noite. Senhor, me ajude a ser como Tu és, me ajude a enxergar o ferido como Tu enxergas, me ajude a ter um coração disposto a aprender de Ti. Senhor, me ajude a crer no impossível. Senhor, me ajude a ser gracioso e não legalista, e a ter sempre um coração grato que Te reconheça. Vamos colocar em pé e vamos responder com essa canção que o Kiko preparou. Vamos adorá-lo. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele entrou numa sinagoga, mas quer entrar também no teu coração. E quando ele entra no coração, é exatamente o que ele faz. Como cantamos, ele nos torna, torna o nosso coração como o dele. Queria que você desse a mão para o teu irmão ao lado. Eu sinto aqui dentro do meu coração, e nem todo domingo eu sinto isso, mas eu queria dizer, olhando para cada um de vocês, eu sinto que existem pessoas aqui dentro, que Deus está dizendo nesse momento: entrega a tua vida para mim. Você entregou a sua vida a uma religião. Jesus está dizendo: você errou. Entrega o teu coração para mim. Entrega o teu coração para Ele hoje. E isso é muito simples. Enquanto eu oro, diga isso para Ele: Senhor, eu estou ouvindo isso dentro de mim, isso que o pastor acabou de dizer. Parece que tem alguém querendo entrar. Senhor, entra. Senhor, transforma a minha vida. Eu entrego minha vida a Ti. Faça isso. E você tem no boletim os telefones de todos os pastores, e-mails. Compartilha com a gente. Eu fiz isso, pastor. Eu entreguei minha vida para Ele neste domingo. Faça isso. Entregue a tua vida para Ele. A você, querido irmão e irmã, vamos obedecer. Coração disposto a crer. Vamos obedecer o que Ele entregou para a gente nessa noite. Senhor, muito obrigado. De mãos dadas, encerramos essa celebração como uma grande família. Entregamos a Ti, ó Deus, os anseios do coração de sermos usados por Ti nas sinagogas que entraremos, no lugar onde nós estudamos, na escola, na classe, na casa da gente, na empresa em que trabalhamos. Ó Deus, quando entrarmos, que sejamos como o Senhor, que enxergue os feridos, que crê na vitória, que enxerga pela fé a realização dos impossíveis, que derrama graça ao invés de julgamentos, que engrandece a Ti pelos feitos. Paizinho, eu sinto aqui dentro profundamente que existem muitas pessoas que estão entregando seus corações a Ti agora. Sinto mesmo, Pai. Sinto que existem pessoas que parece que quase eu ouço o Senhor bater a porta dos seus corações. E algumas delas, Pai, eu sei que já visitaram a Ibage. Ó Deus, que seja esta noite da entrega total a Ti, para que haja a mesma alegria nelas que eu tenho, Pai, de enfrentar essa semana e a vida com fé, com a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Pai, eu também sei, como o pastor Kelner ministrou, que existem muitas pessoas feridas na alma, que elas tenham compreendido, ó Deus, o poder de Teu Filho de curá-las, e que haja cura. Em nome de Jesus é o que eu desejo. Que haja restauração, Pai, que haja libertação na vida de cada um que creu no Senhor nessa noite. De mãos dadas, Pai, nós pedimos que o Senhor complete Tua obra em cada um de nós nessa noite. Que o Teu amor, a graça de Teu Filho e o conforto do Teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. E Pai, oramos pela paz em Moçambique, em guerra civil. Oramos pela vida desta menina no Rio de Janeiro, pelos milhares, ó Deus, que sofrem, refugiados, pelas guerras civis que ocorrem em todo o planeta. Abençoa, Pai, cobre de graça e amor. É a nossa oração, em nome de Jesus, que todos digam amém.